Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta-o, né? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Amém? Poder sentar. Irmãos, vamos lá tentar, irmãos, entender. Vamos tentar entender um pouco desse versículo aqui, porque parece que é um pouco contraditório. Tem algumas palavras que são muito difíceis. Amém? Então, por ser muito difíceis, a gente fica meio assim. Então, o primeiro vai dizer, bem-aventurados que suportam. E no meu, não sei nada dos irmãos, o que está escrito, Tiago 1:12. Mas o texto diz, provação e tentação ser diferentes, são diferentes. Por quê? Aqui vai dizer, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então, tentação e provação são coisas diferentes. Amém? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando Jesus vai para o deserto, ele vai ser o quê? Tentado. Ele vai ser o quê? Tentado. Não. Ele vai ser provado. Amém? É uma provação que Jesus tem que passar. Amém? Por quê? Porque tentação e provação são diferentes. Provas geralmente são tempos difíceis que a gente passa. No dinheiro, no casamento, nas finanças, né, que eu já falei, na família. Isso é provação. É uma prova, gente que está no hospital, gente que está com câncer, gente. Isso é o que, irmãos? Prova. Amém? São as provas da vida. Você está passando por um sufoco muito grande financeiro. Você tem que trabalhar muito, muita batalha, muita guerra, as coisas dão tudo errado. O que é tudo isso? Isso é prova. Tentação não é algo que eu esteja passando, é algo que eu posso dar liberdade. Amém? Então, tipo, alguém está me tentando na área sexual. Isso é uma tentação. Isso pode virar pecado ou não. Isso não vira prova. Amém? Porque prova é um período que você vai passar e depois você vai sair dali. Gente que passa prova na finança. É um período que a pessoa passa de dificuldade, mas depois consegue sair. Amém? Difícil, uma prova no casamento, uma dificuldade muito grande da família, de briga, de confusão, mas passa-se um tempo e consegue sair. Só que a tentação, ela não tem nada a ver com isso. A tentação não é um tempo que vai passar, mas é uma legalidade que nós damos. E Satanás tem legalidade de fazer o que ele vem entender com a nossa vida depois daquela legalidade que nós demos. Amém? Então, muda-se de provação para tentação nisso. A provação é um período que nós passamos. Muitas vezes Deus, não é que Deus Deus tenta a gente, prova a gente. Não, Deus permite que aquilo aconteça. Lembra da vida de Jó? Vou tirar bem daqui essa Bíblia para memória. Lembra da vida de Jó? Deus tentou Jó? Deus tentou Jó? Não. Deus tentou Jó, não. Deus permitiu que Satanás o tentasse, o provasse, sim ou não? Assim está lá escrito. Ele gosta de tu, porque tu dá tudo para ele. Deus diz o quê? Então vai lá e tira tudo que ele tem. E Satanás faz isso. Porque até para fazer o mal, irmão, Satanás tem que pedir permissão a Deus se ele pode ou não fazer alguma coisa. Amém? Então, o que nós aprendemos aqui? Que provação e tentação são diferentes. Amém? E segundo, que aí nós vamos para o segundo, que é o 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém o tenta. O que significa isso? Que de Deus sou tentado, porque ninguém pode tentar Deus. Então, uma pessoa só pode me perturbar, irmãos, quando eu sou perturbado. Amém? Alguém pode me passar raiva quando a pessoa estiver com raiva.
As pessoas só querem me agredir quando elas são agredidas. Então, alguém pode fazer algo comigo, ou tentar fazer algo, ou então muitas vezes, as pessoas são ignorantes, rudes, ruins. Por quê? Porque elas receberam aquilo. Deus não pode ser ruim, ou pode ser tentador, ou pode passar por uma provação para alguém, porque Ele não pode passar por isso. Amém? Ninguém pode tentar Deus. Ninguém pode fazer com que Deus fique com raiva. Não existe essa possibilidade, irmãos. Deus ficou com raiva porque fulano falou alguma coisa. Tem como isso acontecer? Não tem. Amém? Deus não tem ninguém que tenha peito para agredir Deus com palavras. Deus não se agride com nada. Amém? Então a gente tem que fazer essa distinção aqui de Deus não pode me tentar, mas Deus pode permitir que Satanás às vezes toque alguma coisa nossa. Por que, irmãos, que Deus permite isso? Porque eu dei legalidade. Glória a Deus. A legalidade veio de mim. Foi eu que permiti que aquelas coisas acontecessem. E por que elas aconteceram? Porque eu dei legalidade aqui. Amém? Então, eu dei legalidade, uma coisa leva a outra. Amém? Quem bate, irmão, geralmente esquece, mas quem apanha esquece? Não esquece, não é verdade? Mas geralmente, quem apanha vai sempre se lembrar e sempre vai querer descontar. Não é verdade? É uma troca, é um bate, você bateu, agora eu também vou lhe bater. É um trocando farpas um com o outro, porque é aquilo que o outro tem. Amém? Glória a Deus. O quarto, o 14 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a consciência concebida, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então, o que é essa concupiscência, irmãos? Aqui tem dois. É o desejo sexual e o desejo de fazer a sua vontade. Que também é um desejo. Amém? Eu faço do meu jeito, da minha forma, que Deus não manda em mim. E está tudo certo. Você vai quebrar a cara muito. Você vai sofrer muito. E está tudo bem. São escolhas. Amém? Então, tentação tem a ver não com o que Deus faz, mas com aquilo que eu permito que Satanás entre. Irmãos, Satanás não pode ter uma legalidade suficiente para mandar na minha vida ou fazer qualquer coisa se eu não der brecha, se eu não abrir a porta. Amém? Então eu preciso abrir a porta. Eu preciso abrir a porta para depois da porta aberta Satanás faça a bagunça. Porque se não ocorrer, se eu não abrir a porta, irmão, Satanás não pode entrar. É natural. Não tem como Satanás fazer a bagunça na minha vida se eu não deixar ele entrar primeiro. E aí, quando isso acontece, eu tenho que voltar atrás. Só que Satanás já fez a bagunça. E Deus tem que restaurar tudo aquilo que Satanás já fez. E eu não posso dar mais brecha e eu tenho que voltar atrás. Amém? Então, um dos principais pontos aqui é: Deus não tenta ninguém. Amém? Primeiro ponto, Deus não tenta. Sou eu que dou legalidade. Abro a porta. Então, quando Deus quer falar alguma coisa comigo, ou fazer alguma coisa comigo, Ele não tenta. Ele vai me provar. E algumas coisas irão acontecer durante um tempo para que eu aprenda. E esses são os dois tópicos, irmãos, que a gente tem que aprender e colocar na nossa vida. Que é o quê? Deus não tenta ninguém. E segundo, quando acontece alguma coisa na minha vida, não é Deus que está fazendo algo, sou eu que dei legalidade, sou eu que abri a porta. Isso aqui, irmãos, tem que ser muito importante para nós, porque geralmente quando as coisas ruins acontecem, quando tudo dá errado, quando tudo sai do eixo, a gente corre para Deus dizendo: Deus, por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Senhor, tem misericórdia. E Deus vai dizer: eu não fiz nada, você que fez. Amém, irmãos?
É nós que deixamos a porta aberta, somos nós que deixamos as coisas ir à vontade, é nós que deixamos as pessoas entrarem dentro da nossa casa, somos nós que deixamos as pessoas pisarem em nós. E aí a gente culpa quem? Deus. Porque Deus é o meu Deus, é o meu Senhor, e aí, como Ele é o meu Senhor, né? Aí Ele tem que cuidar de mim. E isso é uma verdade? É uma verdade. Mas Ele só pode cuidar na casa em que Ele pode entrar nisso. E Ele não vai tentar ninguém, porque Deus não tenta ninguém. Mas nós iremos para passar por muitas provas, muitas provações, se não deixar Deus ser o centro. E quando eu pecar, irmãos, não tem como. O Satanás vai fazer a bagunça na nossa casa. Por quê? Porque eu pequei? Não, porque nós temos legalidade. Essa janela aberta, até está molhando no caso, né? Mas deixa ela escancarada. Vai molhar tudo aqui dentro, sim ou não? Sim. Porque eu deixei a janela aberta. Ela fechada, pode até respingar, pode até molhar um pouquinho e tal, porque é chuva e tal, mas não vai alagar, não vai molhar tudo, não vai molhar isso tudo, não vai. Por quê? Porque está fechada. Quando nós damos a brecha, quando nós damos legalidade, vem muito pior. Uma coisa que era para ser uma coisinha de nada, vira um coisão, e a nossa vida desmorona por causa de algo que não poderia, porque a janela não poderia estar aberta. Amém? Então na nossa vida é exatamente isso. Provação é algo que Deus permite nós passar. Satanás vem, toca em alguma coisa na nossa vida, e nós iremos passar por aquilo, por aflição, por dor, por angústia, mas sabendo que Deus estará com cada um de nós. Na provação de Jesus, Jesus foi provado, sim ou não? Jesus, irmãos, Filho de Deus, sendo provado. Mas o porém é que Deus estava com ele em todos os momentos, em toda a provação, em tudo que Jesus passou. Satanás foi lá perturbar Jesus, Deus estava com Jesus na provação. Amém? Então, o que é que eu aprendo? Que na aprovação eu não tenho que fugir, não tenho que murmurar, não tenho que dizer, mas só suportar e aprender aquilo que Deus quer que eu aprenda. Mas a tentação não é algo que vai acontecer, é algo que eu deixo acontecer. No Bem-aventurado 12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. O que significa? Que a tentação vai vir. Irmãos, a tentação vem para todo mundo. Pensamento de pecado, rapaz, fiquei com vontade de xingar fulano, ó, quando ele disse aquilo. Fiquei com vontade de bater em ciclano. Rapaz, aquela mulher me fez aquela proposta, aquele homem fez aquela proposta e ficou na minha mente. Irmãos, pensar é pecado? Pensar é pecado? Não é. Irmãos, botar em ação é pecado. Porque tem muita gente que tem vontade de muita coisa. Tem gente que tem vontade de matar. Agora imagine se fosse pecado todas as vezes que eu sentisse a vontade de fazer alguma coisa. Irmão, ninguém ia para o céu. Agora o porém é, aonde entra quando eu coloco em ação? Tem gente que diz assim, ó, isso é muito normal, é muito comum. Fiquei com tanta vontade de ajudar fulano. Ajudou? Não serviu de nada se não ajudou. Porque a vontade de fazer algo não determina algo se vai ser ruim ou se vai ser bom. A vontade, o desejo, o querer. Aí eu queria, quase que eu fazia, quase que eu matava fulaninho, matou. Quase que, no meu coração eu queria, mas fez, não fez. Acabou. Isso serve tanto para o bom como para o ruim. Amém? Então, eu fiz, sendo para o ruim ou para o bom está feito, é registrado. Lá no céu, irmãos, tem um livro, que é o livro dos registros, vocês sabem disso? De tudo que eu faço. Só que lá só entra as nossas ações. Não entra aquilo que eu queria fazer. E assim é, tanto para o bem quanto para o mal. Queria matar, queria roubar, queria destruir, queria trair, queria ser ruim. Fez, não entrou.
Rapaz, eu queria ser tanta coisa boa, eu queria ajudar fulaninho, eu queria... Fez, não entrou. Matei fulaninho, traí fulaninho, fiz tudo que não prestava. Você fez? Entrou no livro. Eu ajudei, fiz. Rapaz, meu coração ali, eu fui lá, ajudei fulaninho a subir, até de cadeira de roda. Eu ajudei, fez com ação, está assinado. Fulaninho fez isso, você está entendendo? É assim que funciona. Não é sobre eu achar, sobre eu querer, sobre as pessoas estão dizendo que eu fiz, você fez. Não fiz, não ligue. Por quê, irmãos? Porque o que entra não é os nossos quereres, as nossas vontades, as nossas intenções. O que vai entrar lá são as nossas ações. Amém? Na tentação de Jó. Irmãos, a mulher de Jó diz o quê? Amaldiçoa teu Deus e morre. Só que Jó tinha uma consciência muito clara. Ele poderia fazer? Ele poderia ter ouvido a mulher dele? Poderia ser até um pensamento de Jó. Só que ele fez isso? Não fez. Quais foram as palavras de Jó? Nu eu vim, nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Se eu estou passando por daqui, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do... Acabou a história. E ele não teve a ação de querer amaldiçoar. Ele teve a ação de querer agradecer. E isso está registrado. Por quê, irmãos? Porque nossas palavras também são ações. Quando eu falo, fulaninho não presta, eu estou amaldiçoando fulaninho. Quando eu sei que aquele menino, aquela menina está sendo muito arteiro, vai ser um abençoado do Senhor. Eu abençoe em nome de Jesus. Vai ser calmo, vai ser quieto. Eu determino. Não. Que é isso, irmãos? São palavras de bênção. Isso também é uma ação. Então, quando eu determino isso no meu coração, que minha palavra tem poder para transformar pessoas, lares, casa, eu entendo que eu não posso falar qualquer coisa. Assim como Jó amaldiçoou Deus, muito pelo contrário. Abençoou, não é que ele abençoou Deus, ele abençoou aquilo que ele tinha feito. Glória a Deus. A ação de Jó era, eu posso até estar amaldiçoado, mas eu estou abençoando tudo que Deus me deu, até essa doença. Porque a gente, o Senhor me curou, o Senhor me deu uma bênção, o Senhor me deu dinheiro. Só que quando vem a aprovação, por que Deus deixou isso? E a primeira coisa é amaldiçoar. E a primeira coisa que nós temos que fazer na aprovação é bem dizer o nome de Deus. Se Deus me deu tanta coisa boa, por que eu não posso agradecer quando uma coisa ruim acontece? Será que não é muito como é o nome? Não é muita covardia nossa em dizer que Deus é ruim porque uma coisa ruim aconteceu? Será que eu não posso agradecer a Deus pelo menos por uma coisa ruim? Imagine se Jó começa a amaldiçoar a Deus por tudo que acontece de ruim. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, irmão. Você pode perder tudo, mas quando toca na sua saúde, você tem certeza que, cara, daqui eu não saio mais. Porque mesmo se eu tivesse força para continuar, eu conseguiria fazer alguma coisa. Mas prostrado numa cama, vai para onde? Vai viver de quê? Quem que vai ajudar se você não vê ninguém e todo mundo que está ao seu redor acha que você vai morrer? Você é um pecador e não vale nada. Você vai para onde? Se não pedir a misericórdia e a graça do Senhor. E é exatamente o que o texto está falando. Em vez de murmurar, em vez de questionar, agradeça e louve o nome do Senhor. Porque Deus não pode fazer nada de ruim com ninguém. Porque Deus não é ruim. E não existe maldade em Deus. Irmãos, por que você acha que a Bíblia é bem clara em dizer que ninguém pode ver o rosto do Senhor? Porque se a primeira vez que olhar para o rosto do Senhor, essa pessoa tem que morrer. Por quê? Porque nós temos em nós uma carne pecaminosa. Nós somos pecadores por natureza. É tanto que duvido se você ensinou seu filho a ser ruim, a ser rebelde, a ser respondão, a ser uma pessoa birrenta. Você ensinou? Mas eles aprenderam, sim ou não? Porque deles já vem isso de ser ruim. É natural. Não é um pecado. É natural do homem. Nós somos ruins por natureza. Mexa com algum parente nosso.
nosso, foco familiar nosso, vê se nós não queremos rodar baiana. Sim ou não? Sim, mas isso vem e nós temos que matar a nossa carne todos, até se maldizer e dizer que Deus é ruim. Por que Deus é ruim? Muitas vezes somos nós que causamos os nossos próprios pecados. E muitas vezes é a maioria das ruindades, dos pecados, das coisas que acontecem conosco, é responsabilidade nossa, não é de Deus. Somos nós que damos brecha, nós que damos legalidade, nós que nos colocamos nessa posição. Amém, irmãos? Então, como eu me coloco nessa posição, eu dou legalidade para que Satanás faça tragédias na minha vida. Mas não foi Deus que deixou, foi eu que dei a legalidade. A tentação veio e eu permiti que ela viesse sobre minha vida. Amém? Mas a aprovação vem de permissão de Deus. Não que Deus prove ninguém, mas Deus permite que Satanás muitas vezes faça alguma coisa conosco para que nós aprendamos naquele tempo determinado e a gente saia dali maduros e melhores. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, né, amados? Nós temos essa oportunidade nesta noite de refletirmos na palavra do Senhor. E quão bom e quão agradável é nós estarmos em união, né? Hoje estivemos visitando alguns lares em Boa Esperança e hoje chegando na casa de dois anciãos com 87 anos, né? Um senhor muito alegre, com 87 anos, mas ele diz: eu agradeço a Deus todo dia. O mal que eu não quero que ninguém me faça, eu também não quero o mal para ninguém, né? Eu só quero que as pessoas estejam em paz. E aquela senhora, mesmo acamada, sem poder andar, esperando ali, que ela disse: a vontade de Deus, né? Porque a vontade de Deus, amados, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão acompanhando a live, o diácono Naélia, a irmã Laís, o Isaac de Paulo, né? O presbítero Antônio José, cada um daqueles que estão acompanhando esta live nesse momento. Estamos aqui na Congregação Batista Monte da Fé de Morros, Tamboril, e agradecendo a Deus hoje pelo culto da família, de cada um dos irmãos que se encontra aqui nesta noite, que foram edificados pela palavra de Deus, esta palavra que o missionário Carlos Eduardo ministrou nesta noite, vendo a fruto de 30, de 60 e até 100 frutos por um. Amém, amados? Vamos orar, vamos agradecer a Deus nesta noite por esta oportunidade. Nós estamos na casa do Senhor, deixa eu passar e ficar aqui adorando a Deus, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, como é bom, Senhor, estar na tua casa, mesmo com chuva, Senhor, mas chuva, Senhor, é bênção do Senhor. Nós oramos ao Senhor para que essa chuva, Senhor, continue derramando, Senhor, sobre, Pai, ó Senhor, nos lugares, ó Senhor, qual estão, Senhor, precisando encher, Pai, os seus reservatórios, Senhor. Quantos agricultores, ó Senhor, não tinham pedido, Senhor, chuva, Senhor, ó Senhor, para suprir, Senhor, as suas necessidades, Senhor. Queremos louvar ao Senhor por um projeto que é a família de Deus, ó Senhor. A tua palavra já nos diz, Senhor, em Atos 16:31, Senhor, Senhor, que nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Diz a tua palavra em Mateus 6:33 que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Senhor, continua nos acrescentando sabedoria, entendimento, Senhor, revelação da tua palavra, unção, Senhor, e autoridade, para poder, Deus de Israel, proclamar o Evangelho do Senhor. Que o Senhor possa visitar cada um dos nossos familiares, aqueles que se encontram perto e aqueles que se encontram longe. Que o Senhor possa visitar a quarta, possa visitar a terceira, possa visitar a segunda e a primeira geração, Senhor, ó Senhor, do teu povo, o povo que se chama pelo teu nome. Abba, Pai, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Pai, guarda, Senhor, cada uma, Senhor, das autoridades constituída por um Senhor. Senhor, visita nesse momento, Pai, os leitos de hospitais. Quantas pessoas
carne, dá livramento, Senhor. Oh, Senhor, visita ele, visita ela, toca nesse coração, Senhor, para que ele possa quebrantar esse coração e possa reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador, Deus de Israel, da sua vida. Nós clamamos ao Senhor e te agradecemos, ó Senhor, por mais essa oportunidade. Que o Senhor continue abençoando cada irmão em Cristo Jesus que congrega nesta casa de oração, cada morador aqui, Senhor, da localidade de Morros. Visita Morros de norte a sul, de leste a oeste. Guarda, protege eles. É isso que nós te pedimos, Senhor. Visita os que estão acamados, visita os que estão ansiosos, os que estão depressivos. Traz, ó Senhor, a alegria, porque a alegria, Senhor, é estar na tua presença, louvando e glorificando, Senhor, o teu nome. E graças nós te damos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Amanhã estaremos na Boa Esperança, né, para o culto da família e estudo da palavra de Deus. Quinta-feira estaremos aqui de volta para o culto de unção e oração. Sexta-feira, lá na Boa Esperança, culto de louvor e adoração. E domingo, culto de louvor e adoração. Amém? Os amados, fechai os vossos olhos e façam assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco, que esteja conosco, e todo Israel na face da terra. Somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louva e engrandece o nome do Senhor. Amém. E a paz de Jesus ao seu irmão nesta noite. Glória a Deus. Oi. Eu vou na tua moto. Eu vou aonde, eu? E tu vai de quê? Mas rapaz. Ai, Jesus, essas crianças são uma benção. Amém, amados? Quero deixar a paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus por a vida de cada um de vocês que estão acompanhando essa live. Irmão Isaac de Paulo, Diácono Naélio, presbítero Dr. José e família. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Continue orando por nós. E nós vamos continuar orando por vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Pai do Senhor Jesus a todos. E até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos conceder. Boa noite, amados. Pai do Senhor.